No mês de dezembro, de janeiro, aliás, do ano seguinte, eu voltei a Pedro Leopoldo. E fiquei aguardando no sábado o Chico me levar para ver lá Conceição e a sua avózinha. E quando chegou no sábado, ele não me convidou. Nós fomos visitar os pobres do Abacateiro, do bairro dos Pássaros Pretos. Eu disse, Chico, eu queria tanto rever Dona Lia, Conceição. Ele disse, de volta. Elas desencarnaram. Eu tinha dito a Andrade que se as separassem, elas morreriam, porque as duas nutriam-se do amor. Notem um casal que vive muito bem, muitos anos, quando um morre o outro logo depois, porque a nutrição do psiquismo, a ternura, as ideoplastias, esta vibração que sai, muitas vezes vaporosa, que nutre o outro, a carícia, que são energias em permuta. Ele disse, eu estava psicografando, quando o Dr. Bezerra de Menezes me apareceu e disse, Chico, neste momento, Conceição está morrendo. E nós vamos levá-la. Ela já se redimiu, vamos levá-la. Gostaríamos que fosse para os últimos instantes. Assim que terminar a reunião, não atenda ao público. Pegue o carro e vá para Lapinha. Isso foi mais ou menos em setembro. Eu terminei a reunião, pedi licença, saí correndo, peguei o carro. E quando chegamos lá, de volta, aquela cena do Natal estava mais festiva. Vou abrir um parênteses. Quando eu estive pela primeira vez em Toledo, na Espanha, e visitei o museu de El Greco, há uma pintura, A Morte do Conde de Orgaz, que é uma pintura clássica. El Greco é um dos gigantes do pós-renascimento. E eu fotografei muito essa tela porque me inspirou a fazer um seminário para mostrar as três dimensões: a Terra, o mundo intermediário, o inferno e o céu. E eu tenho em slides, no tempo que a gente usava slides para esses seminários. Eu fiz muito esse seminário do Brasil. Cantava em 4 vozes e dizia assim: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha uma aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. E vinham as outras, eu memorizei, mas era de uma beleza que ele disse, eu fiquei dominado pelas emoções. Aí entrei e vi no momento que o Dr. Bezerra desprendeu Conceição. Lia, com 96 anos, olhando o desprendimento, mas só tinha visão da matéria. Então ela morreu e Emmanuel me recomendou providenciar um enterro modesto e levar Lia para Pedro Leopoldo. Eu a trouxe para cá. Arranjei um quartinho muito modesto aqui numa avenida, numa dessas ruazinhas, e fiquei esperando ela morrer. Então ela me disse assim: seu Chico, a minha filha, nessa época era neta, mas ela lembrava da encarnação de Carlos II. A minha filha me faz tanta falta. Somente eu a entendo. A gente conversava pela cabeça, pelo pensamento. Eu falava, ela respondia. Nós nos compreendíamos. O que será de mim agora? Isso que eu dizia, Conceição, tenha paciência. Daqui a poucos dias você vai viajar. Vai viver num outro palácio. Num palácio mais bonito do que aquele de Madrid. Então, na próxima sessão mediúnica, Dr. Bezerra disse, hoje nós vamos levar Conceição. E queremos que você esteja presente. Terminou a reunião e ele correu, como de hábito, e foi para ver a despedida. Então, desta vez,
Eurípides Barçanufo, apresentando-se como escravo que foi assassinado por Tassiano. Tassiano era o dono de uma grande chácara em Lyon, nas Gálias, no romance a que me referi, Ave Cristo. O mais lindo livro que eu já vi, que eu já li. E então, Tassiano era filho deste homem que era um grande romano, mas Tassiano era politeísta e o senhor era cristão. E Tassiano veio governar as Gálias por determinação do imperador Diocleciano. E então o pai veio para convertê-lo a Jesus. Veio e criou um pequeno orfanato na região das Gálias e foi trabalhar como jardineiro na casa do filho, que o não reconheceu, ele estava muito desgastado, várias questões políticas de Roma, traição da mulher, ele foi para o presídio, muito doloroso. E quando Tassiano adquire uma febre palustre, ele se dedica de corpo e alma e salva o filho. Então, no dia que o filho tem alta, ele resolve prestar uma homenagem ao filho, trazendo os órfãos, porque Tassiano estava muito sensibilizado. Ele plantou um rosal fantástico e o filho estava ali recebendo as visitas, quando ele, irmão Corvino, trouxe as crianças. E naquele momento festivo, uma das crianças se destacou e perguntou assim: avôzinho, eu posso fazer aquela história? E o avô disse: pode. Era o Pai Nosso. Quando o menino começou a ler, a cantar, a falar o Pai Nosso, Tassiano teve um susto e mandou soltar os cães amestrados, e os cães mataram umas 10 crianças. Principalmente essa criança que se chamava Silvano, rasgou-lhe o ventre. E o velhinho correu para socorrer, colocou nos braços. A cena é muito pungente. E o velhinho pergunta assim: meu filhinho, o que é que você está sentindo? Ele disse: Jesus, estou sentindo Jesus. Está doendo? Ele disse: não, eu estou com frio. E morre nos braços. E Tassiano pega e manda pôr o pai num cátare, no presídio, onde o pai vai morrer mais tarde. Então, são essas cenas. E esse escravo, que foi também condenado, mais tarde se reencarna como Eurípides Barçanufo. Eu vejo pessoas lutando para terem sido nobres, para terem sido reis, rainhas. Não foi vantagem nenhuma. Vantagem foi ter sido ama, escravo, guardiães, ajudantes, que estão hoje bem, e os grandes, os poderosos estão hoje na miséria que fazem jus. Então, aparece com um número séquito de espíritos nobres e libertam a pobrezinha da idosa, que desperta lúcida, perfeitamente lúcida, recupera a memória ancestral e vai para o mundo dos espíritos. Naquela semana, ela deu uma mensagem através de Chico Xavier. Essa mensagem é de uma beleza ímpar. Está num dos livros programados pelo Arnaldo, Vozes do Grande Além. Ela contando a sua vida espiritual e nos conclamando a paciência, a coragem e a resignação. Por que me lembrei disto? Porque vemos muitas vezes pessoas mal vestidas, mal cheirosas, e temos um escrúpulo, mesmo nós espíritas, alguns, ainda temos os nossos caprichos humanos de valorizarmos as criaturas pela persona, pela máscara, e desdenhamos, e criticamos, e muitas vezes maltratamos. Quantos filhos aqui, por certo, não cuidaram bem dos seus pais velhos? Alguns talvez tenham tido vergonha do pai vitimado por Alzheimer, que derramava comida sobre a mesa, da mãe idosa,
com Alzheimer, não reconhecer. Então eu gostaria de, nesta noite, lembrar a claridade do amor aos nossos pais idosos, as noites indormidas das febrículas que atacam a todas as crianças. Essas crianças que choram a noite inteira e dormem o dia inteiro. E os pais quase enlouquecem de exaustão. Crescemos, esquecemos-nos, pensamos em nossa família, minha família. E os pais vão ficando idosos, vão ficando chatos, aborrecidos, avós implicantes, e nós vamos ficando esquecidos de que também vamos envelhecer. Porque a fatalidade da velhice é esta: se não morrer, fica velho. Quem não quiser ficar velho, morra bem jovem. Mas ninguém quer morrer jovem. Então isso faz parte da grande noite, da noite terrível que avassala. Quando eu vejo na atualidade o pensamento a respeito da eutanásia, agora em Portugal vai ser lei a eutanásia, o hediondo crime do assassinato legal. A eutanásia, que tem sido discussão médica desde o século XVIII, em que uma parte médica nobre diz que a função da medicina é dar pelo menos dias melhores ao paciente, não é matar. E nós estamos tornando todo mundo um grande cemitério de eutanasiados. Suíça, Holanda, Inglaterra, França, todos aplicam eutanásia indiscriminadamente. Principalmente a idosos que têm casa, que têm dinheiro e estão demorando de morrer. Os herdeiros facilitam a herança pela eutanásia. E o mundo fica mais sombrio, mais escuro, mais terrível. Eu tenho a honra de ter meu pai morrido nos meus braços. A última coisa, ele me olhou com a vista já da espiritualidade e me perguntou: meu filho, você já perdoou? E ele, para o mundo que eu conheci, ele disse: as surras que eu lhe dei, porque eu apanhei mais do que cachorro Lulu. Porque eu tinha mediunidade e meu pai implicava. Ele dizia que era fingimento, que morreu, acabou, não tinha isso. Toda vez que eu era surpreendido, que alguém me perguntava, eu falava. Eu sou do interior, quando eu chegava em casa, e a mediunidade era desenvolvida na chibata. Eu fui assim um médium de educação mediúnica, muito bom, uma chibata de bater em cavalo, daquela que tem o cabo e 3 pontas. Então, arde que vocês não fazem ideia, é uma beleza. Se essas chibatas iam voltar, não com 3 pontas, que é cruel, com 2, ia melhorar muito a sociedade, acabava metade da droga. Porque hoje os pais não fazem isso, mas os filhos fazem com os pais. Matam os pais por causa da droga, tomam de tudo, furtam. E quantos pais vêm desesperados e dizem: peça a Deus para morrer meu filho, ou eu não ter que o matar. Porque eu já ouvi mais de 2 milhões de pessoas, uma a uma, em 72 anos. Então vejam que treva, né? Será que nós temos sido gentis com nossos pais idosos? Minha mãe não foi muito boa para mim. Foi ótimo. Não lhe abortou. Já foi uma grande coisa. E se não fez melhor é porque não sabia, ignorou. Minha mãe não sabia, era analfabeta. O que é que ela podia fazer por mim? Meu pai era semi-alfabetizado, mas era um homem notável, cumpridor do dever. Nunca nos faltou nada. Qualquer coisa ele nos educava. Lá em casa, há 70 anos já tínhamos um psicólogo, que é um psicoterapeuta pendurado atrás da porta. Qualquer coisa ele dizia assim: vá. E a gente já ficava bom na ida. Quando ia buscar o psicoterapeuta, já ficava curado. Depois da terapia, e ninguém ficou de mal com ele. 13 filhos. Mas ele morreu nos meus braços e me disse assim: meu filho, me perdoe. Ele disse: mas pai,
O Senhor foi fantástico. O Senhor me educou para as surras que o mundo tem me dado. Porque o mundo bate em todos nós, de uma forma ou de outra. Hoje eu tenho resistência, muita resistência para dores físicas. Eu me acho um elefante. Para dores morais, não tanto. Porque aprendi. Porque ele diz assim, chore. E eu, para pirraçado, não chorava. Ele me mata, mas eu não choro. Aí aprendi a controlar as lágrimas. Não foi uma bênção? Foi uma coisa formidável. Eu não recomendo essa terapia a ninguém, mas que é boa, funciona. Isso eu garanto. Mas então ele morreu nos meus braços. Minha mãe, morrendo. Não vim aqui fazer autobiografia. Está no contexto do tema. Ela me disse assim, meu filho, na hora que eu acordar, eu volto para tomar conta de você. Eu disse, mãe, por quê? Não vou deixar você sozinho. Era eu e uma irmã de 13. Eu disse, mas eu tenho tantos amigos. Eu tenho amigos que valem mais do que irmãos biológicos. Não volte, mãe. Eu tenho uma família enorme, tenho muitas filhas. Ela era muito simpática, minha velhinha, era linda, tinha olhos verdes, olha que coisa chique. Até parece que ela é mãe de Raul Teixeira. Eu tenho a dúvida danada, que vai ver que ela é mãe de Raul e não minha. Ela bate assim na mão assim, não discuta com sua mãe na hora dela morrendo. Era uma chantagista. Depois ela desencarnou, aqueles olhos de esmeralda desencarnaram, e ela saiu do corpo lúcida. Ficou em pé junto do cadáver. O cadáver deitado, minha irmã aprontando, eu sentado aos pés da cama, segurando o pezinho. E aí ela me olhou, quando ela viu que eu estava vendo, Di, você está me vendo? Estou, mãe. Aí Joana de Ângeles chegou para ela e disse, Ana, você lembra que Edivaldo lhe contava uma história de São Francisco? Ela disse, lembro. Então faça. Porque quando São Francisco estava muito mal, Frei Leão chegou para ele e disse assim, meu pai, eu tenho um homem que é muito perverso com o jumento que ele tem. O jumento está cansado, está doente, e ele maltrata o jumento. Ele monta no jumento, ele fustiga, ele bate. São Francisco, mas que perverso, vá buscar este homem. Traga-o para eu poder repreender. Quem é ele? Frei Leão disse, sois vós, o vosso corpo, vosso jumentinho há 44 anos vos suporta. E o Senhor não tem compaixão, ainda se deita despido sobre as cinzas, ainda obriga-o com o câncer, ele tem mal de Hansen também, e o Senhor ainda exige, São Francisco, meu doce jumentinho, perdoa-me, meu doce jumentinho. Eu contava isso à minha mãe, ela se comovia, e eu também. E então Joana disse, está o jumentinho, Ana, 86 anos. Ela se ajoelhou, um atavismo, e começou a falar com o corpo morto. Se eu não fui boa para você, me perdoe. Eu não tive um ataque, porque não sou de dar ataque, mas vê-la se despedindo assim do corpo. E ela me disse, Di, eu vou voltar. Eu vou voltar, meu filho. Eu disse, não volte, mãe. A senhora sofreu tanto. A terra é a nossa escola. A senhora agora vai para um reino de paz, de beleza. Ela disse, meu filho, eu vou voltar. Eu calei a boca.